Olá pessoal, aqui é o professor Maicon e daremos início agora à aula 3 de HTML. Nessa aula nós iremos ver como trabalhar com o texto do nosso site. Para isso a gente vai utilizar algumas tags. A primeira dessas tags é a tag fonte. Com a tag fonte é possível alterar a cor do texto, o tamanho do texto, dentre outros, beleza? Então, tag fonte e um texto de exemplo. Beleza? Então, como que a gente vai fazer essas alterações? Ainda na tag fonte, dentro da tag, dentro do maior e menor que, depois da tag em si, a gente vai adicionar um atributo para essa tag. Esse atributo é o que vai fazer a mudança do nosso texto. Por exemplo, o atributo color vai alterar a cor do nosso texto. Por exemplo, poderia colocar para esse texto uma cor verde, escrevendo o nome da cor em inglês. Então, salvando e indo testar, então nós temos aqui logos informática na cor verde. Certo? E para fazer outras alterações é só adicionar mais alguns atributos, por exemplo, o size. O atributo size ele vai fazer a alteração do tamanho da fonte. Esse size ele vai de 1 até 7, sendo 1 menor, 7 maior. Então, para testar, 7. Tudo bem? E temos um último atributo que a gente pode ver hoje, que é o atributo face. O atributo face ele vai mudar o tipo de fonte da letra. Por exemplo, eu posso colocar para essa letra uma fonte Arial. Tudo bem? E essa é essa nossa tag fonte. Ainda falando de atributos, um atributo muito importante para a organização do nosso texto dentro da página é o align. O align é o nosso alinhamento do texto. Esse atributo ele vai poder ser colocado junto a tags que trabalhem com o texto. Por exemplo, a tag P de parágrafo. Então, a tag P ela pode receber o atributo align. Tudo bem? Dentro desse align vai ir o alinhamento que a gente quer. Lembra daqueles alinhamentos que a gente colocava lá no Word? Alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhado à direita ou justificado. Ele também se aplica aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar um alinhamento à esquerda, que é o nosso alinhamento que já vem padrão nas nossas tags. Então, se eu colocar à esquerda, o left, ele vai posicionar meu texto na nossa página à esquerda. Tudo bem? Agora, eu também posso colocar um alinhamento centralizado com o center. Center vai ser o nosso alinhamento centralizado. Tudo bem? E o texto vai ficar posicionado ao centro da nossa página. Por último, na verdade o penúltimo alinhamento que eu tenho é o alinhado à direita. Com o alinhamento à direita, ele vai ficar posicionado a partir da direita da minha página. Certo? Então nós temos o alinhamento à esquerda, alinhamento a centralizado e o alinhamento à direita. Tudo bem? O último dos nossos alinhamentos é o alinhamento justificado. O justificado ele vai deixar o nosso texto, como eu posso dizer, mais quadrado, por assim dizer. Vejamos aqui um exemplo. Quando eu tenho várias linhas de texto, assim que ele chega no final e não tiver mais espaço para colocar mais alguma palavra nessa linha, ele irá quebrar da melhor maneira que ele achar possível ali. Então, é normal que o texto ele fique desalinhado, como aqui, por exemplo. Então,
chegou nesse 1, o texto ele não tinha mais espaço para ser encaixado nesse espaço aqui. Então ele foi jogado para baixo. Com um alinhamento justificado, ele vai tentar posicionar as palavras de forma que elas fiquem mais justas na página, ou seja, elas fiquem mais quadradinhas na página, eliminando aquelas falhinhas lá no final. Para usar o justificado, é só colocar aqui para o align o justify. Justify vai ser nosso alinhamento justificado. E quando eu colocar o justify, ele vai organizar as palavras de maneira que fique todas certinhas dentro de um espaço que eu tenho. Certo? Certo, o último item dessa aula é a tag marker. Com ela a gente vai poder fazer um letreiro dentro da nossa página. Tudo bem? Como assim um letreiro? Com essa tag, a palavra que o texto que a gente colocar aqui, ele vai ficar circulando na nossa página, ou seja, ele vai sair de um lado e vai para o outro. Temos aqui, por exemplo, esse texto de exemplo. Na minha página, ele vai ficar passando de um lado para o outro. Tudo bem? Quando chegar no final, ele vai retornar lá para o começo. Assim como se fosse um letreiro. Eu posso controlar algumas opções desse marker com atributos. Por exemplo, com o atributo Direction, eu posso controlar a direção em que esse texto vai ir. Ou seja, se ele vai ir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, e assim por diante. Então, por exemplo, quero que ele vá para a direita. Então, recarregando a página, ele vai sair da esquerda e vai para a direita. Left, ele vai fazer o inverso. Ele vai sair da direita e vai para a esquerda. Up, ele vai de baixo para cima. Tudo bem? Então o Direction ele vai escolher a direção para esse texto. Temos também o Loop. O Loop ele vai definir quantas vezes esse texto vai passar pela minha tela. Por exemplo, eu posso definir para ele fazer o loop uma vez só, ou seja, ele vai passar uma vez só na minha tela. Então, quando ele terminar, quando ele chegar lá no final, esse texto não vai passar mais. Só esperando ele passar para fazer o teste. Certo? E reparem que ele não voltou para cá. Então, esse loop vai definir quantas vezes ele vai passar na minha página. Temos o último atributo aqui para a gente dar uma olhada, é o Color. Color eu vou poder colocar uma cor para esse texto. Por exemplo, uma cor vermelha. Um último atributo para a gente ver hoje é o atributo BGColor. BGColor ele vai colocar uma cor de fundo nesse nosso letreiro. Por exemplo, uma cor azul. Então, nosso letreiro terá uma cor de fundo azul. Tudo bem? E isso encerra a nossa aula de hoje.